Meu nome é João Carvalho, do canal Concursos com João, e nesse vídeo nós vamos passar aqui pela reta final para o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, focando aqui na lei orgânica e também no regimento interno da Casa. Então, trouxe aqui os principais artigos e vamos comentá-los a respeito de cada um deles. Lembrando que na descrição do vídeo tem um material completo de questões inéditas que eu produzi para você, de fato, chegar preparado na sua prova em relação a esse tema. Então, vamos aqui à análise dessas legislações. Artigo 1º diz que o Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Sul, órgão de controle externo, com sede nesta capital, tem jurisdição própria e privativa em todo o território estadual. Então, informações que a gente precisa destacar. O Tribunal de Contas do Estado é um órgão de controle externo, ou seja, ele está apartado, ele está de fora da cúpula, né, do funcionamento da administração de uma forma geral. O TCE tem sede na capital do Estado e jurisdição própria e privativa dentro de todo o Estado aqui do Rio Grande do Sul. Artigo 2º. O Tribunal de Contas compõe-se de 7 conselheiros. Muito importante você ter em mente esse número. Então, são 7 os conselheiros que compõem o Tribunal de Contas. Artigo 3º. Integram a organização do Tribunal de Contas. E aí temos essas várias instâncias aqui que fazem parte do TCE. Então, temos o Tribunal Pleno, que basicamente aí são 7 conselheiros, né, a totalidade dos membros. Temos as câmaras, né, de alguma forma há uma divisão interna para facilitar o andamento das atividades dentro do órgão. Temos os próprios conselheiros, né, que somados compõem aí o Tribunal Pleno. Temos a presidência do órgão, as vice-presidências, Corregedoria Geral, que está mais ali responsável pela fiscalização. Temos a ouvidoria, está ali apostos para ouvir reclamações e de alguma forma melhorar a eficiência dos serviços prestados pelo Tribunal de Contas. Temos ainda os auditores substitutos de conselheiro. Então, o conselheiro é a figura-chave do TCE, mas em casos específicos é possível sua substituição pelos auditores substitutos. Temos ainda o corpo técnico e os serviços auxiliares. E ainda temos aí a Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena. Avançando aqui, os conselheiros serão nomeados pelo governador do estado. Importante você ter isso aqui em mente. Então, quem nomeia esses conselheiros é justamente o chefe do executivo estadual, no caso aqui o governador. Os conselheiros nos crimes comuns e nos de responsabilidade serão processados e julgados originariamente pelo Superior Tribunal de Justiça. Uma questão aqui que eu acredito ser bem pertinente, a banca pode aí fazer a substituição do órgão que faz o julgamento dessas autoridades. Então, STJ julga os conselheiros. A gente já vai ver mais à frente que quem julga os auditores substitutos, que são quem substitui o conselheiro, é uma outra instância judicial. Então, grave essa informação e daqui a pouco você vai fazer o paralelo. Artigo 8º. Depois de nomeados e empossados, os conselheiros só perderão o cargo por sentença judicial transitada em julgado, exoneração a pedido ou por motivo de incompatibilidade. Então, grave aí para sua prova, só 3 são as possibilidades para perda do cargo, no caso aqui dos conselheiros. Então, tomem cuidado com essa expressão só. Normalmente está associada a um item incorreto, mas consta inclusive aqui no texto de lei. Então, bastante atenção. Artigo 10º. Os auditores substitutos de conselheiro, em número de 7,
Então, assim como os conselheiros são 7, os auditores substitutos também são 7. Então, há um substituto para um conselheiro. Serão nomeados pelo governador do estado. Então, também há essa dinâmica de nomeação pelo governador. E esses auditores substitutos são escolhidos dentre bacharéis em ciências jurídicas e sociais. Isso é feito mediante concurso público e prova de títulos realizado perante o Tribunal de Contas. Avançando um pouco mais, os auditores substitutos de conselheiro nos crimes comuns e de responsabilidade serão processados e julgados originariamente pelo Tribunal de Justiça do Estado. Como eu disse anteriormente, então, os conselheiros são julgados pelo Superior Tribunal de Justiça, ao passo que os auditores substitutos de conselheiros são julgados perante o Tribunal de Justiça do Estado. A banca eventualmente pode fazer aí uma mistura, falar que os auditores são julgados pelo STJ ou os conselheiros são julgados pelo TJ. Isso vai estar incorreto. Então tomem cuidado, acho que é uma questão bem pertinente para cair aí na sua prova. Artigo 19. O Tribunal Pleno é constituído pela totalidade dos conselheiros. Já havia mencionado isso anteriormente, mas aqui temos aí a ênfase do que eu falei anteriormente. É indispensável para o funcionamento do Tribunal Pleno a presença de no mínimo 4 conselheiros, além do presidente. Então temos aí a necessidade de pelo menos 5 conselheiros para o funcionamento do Tribunal Pleno, sendo que um deles será o presidente. Então, é necessário a presença também do presidente. Avançando aqui para o artigo 20, além de outras atribuições previstas nessa lei, no regimento ou em resolução, será da exclusiva competência do Tribunal Pleno, e temos aqui algumas atribuições. Então, são competências exclusivas do Tribunal Pleno. Elaborar e alterar seu regimento interno, assim como decidir sobre dúvidas suscitadas na sua aplicação. Então, isso está relacionado ao Tribunal Pleno, assim como decidir sobre a organização do corpo técnico e dos serviços auxiliares, propor à Assembleia a criação e extinção de cargos e funções e a fixação da respectiva remuneração, bem como a alteração da organização do Tribunal de Contas, eleger presidente, vice-presidente, segundo vice-presidente, corregedor-geral, ouvidor e presidentes de câmaras, bem como dar posse na forma estabelecida no regimento. E ainda dispor sobre a organização e atribuição da Escola de Gestão e Controle Francisco Juruena, mediante regulamento aprovado por resolução. Então, essas daqui são competências exclusivas aí do Tribunal Pleno. Eu daria um destaque no inciso 1 e também no inciso 7º, que parece, no caso aqui do inciso 7º, foi recentemente aí incluído na Lei Orgânica. Dando seguimento, artigo 22, o tribunal poderá dividir-se em câmaras mediante deliberação da maioria dos seus conselheiros efetivos. Então, pode haver aí essa divisão em câmara justamente para facilitar o andamento dos trabalhos. Cada câmara compor-se-á de 3 conselheiros que a integrarão pelo prazo de 2 anos, permitida a recondução. Então, importante você ter em mente aqui a composição das câmaras, 3 conselheiros, e o período aí que esses conselheiros vão integrar essas câmaras. No caso aqui, 2 anos, permitida aí a recondução. Preste atenção que se são 2 câmaras e são 3 conselheiros por câmara, temos aí 6 conselheiros ao total. Sobra 1. Né? A gente viu que o TCE do Rio Grande do Sul são compostos aí, o Tribunal de Contas do Rio Grande do Sul é composto por 7 conselheiros, então sobra 1, justamente porque, como a gente vai ver no parágrafo 2º, o presidente do tribunal
não participa da composição das câmaras. Ele já tem várias outras atribuições, então a ele não compete essa participação dessas câmaras. É permitida a permuta ou remoção voluntária dos conselheiros de uma para outra Câmara com anuência do Tribunal Pleno. Então, pode fazer-se pertinente que ocorra essa permuta ou remoção de conselheiros. Isso pode ser analisado, mas necessita aí da anuência do Tribunal Pleno. Artigo 24. Ao Tribunal de Contas cabe eleger, dentre seus conselheiros titulares, o presidente, vice, segundo vice, corregedor-geral, ouvidor e os presidentes das câmaras, para mandatos correspondentes a 1 ano civil. Então, aqui a gente viu que há aí essa necessidade de escolha do presidente, vice, segundo, corregedor, ouvidor e ainda presidentes. No caso, a gente viu, inclusive, que isso compete ao Tribunal Pleno, como a gente viu anteriormente. E aqui temos aí o mandato de 1 ano civil. Então, tomem cuidado. No caso das câmaras, o prazo para integrar as câmaras é de 2 anos, permitida a recondução. No caso aqui desses órgãos diretivos do Tribunal de Contas, o prazo aí, o mandato é de 1 ano civil. Dando seguimento, competem ao presidente do Tribunal de Contas, além de outras atribuições previstas nessa lei, no regimento interno ou em resolução, as seguintes. Então, trouxe algumas das competências do Tribunal, do presidente do Tribunal de Contas, quais sejam: administrar o tribunal e dirigir o corpo técnico e os serviços auxiliares. Então, a função principal dele é justamente aí fazer a administração do Tribunal de Contas, e ele vai fazer isso também aí mediante a direção do corpo técnico e serviços auxiliares. Ele ainda vai instalar as câmaras, no caso aqui a gente viu que são 2, votar quando ocorrer empate na votação de qualquer matéria. Então isso aqui é importante, ele tem o que é chamado de voto de Minerva, aquele voto que eventualmente ele vai fazer uma definição quando houver aí um empate. Temos ainda dar posse aos servidores do corpo técnico e dos serviços auxiliares. Você poderia facilmente acreditar que isso aqui seria tarefa de um chefe imediato, mas não. A lei orgânica traz aí o presidente do tribunal como autoridade responsável pela posse dos servidores do corpo técnico e serviços auxiliares. Artigo 3.3. Ao Tribunal de Contas, órgão de controle externo no exercício da fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial, compete nos termos do disposto no artigo 70 a 72 da Constituição e na forma estabelecida nessa lei, o seguinte. Então, aqui temos algumas competências aqui do Tribunal de Contas. Temos aí, e aí eu destaquei aqui, emitir parecer prévio sobre as contas que o governador do estado deve prestar. Então, cabe ao Tribunal de Contas apenas a emissão desse parecer. Ele não faz o julgamento das contas do governador. Atenha-se a isso. Emitir parecer prévio sobre as contas que os prefeitos municipais devem prestar anualmente. Então, aqui, ele também é responsável pela emissão desse parecer prévio das contas do Executivo Municipal. Cabe dizer que quem faz o julgamento aqui nesses casos é o Poder Legislativo, seja ele estadual, no caso do governador, ou municipal, no caso do prefeito. 3. Julgar as contas dos administradores e demais responsáveis por dinheiro, bens e valores públicos. Então aqui temos aí que ele sim é responsável pelo julgamento das contas dos administradores e demais responsáveis, com exceção dos chefes aí do executivo, que são julgados pelo Poder Legislativo, no caso. Mas ele tem sim esse papel de julgar as contas de administradores e demais responsáveis por dinheiros, bens e valores. Então, mais um ponto de atenção.
Temos ainda sustar, se não atendido, execução de ato impugnado, comunicando a decisão à Assembleia ou Câmara Municipal respectiva. Então, tomem cuidado que a banca pode colocar, em vez de ato, contrato, o que deixaria o item incorreto. Então, o que compete ao Tribunal de Contas é sustar execução de ato. Então, muito cuidado. Artigo 35. O Tribunal de Contas emitirá parecer prévio sobre contas que devem ser prestadas anualmente pelo governador do Estado à Assembleia Legislativa. Então, como eu disse anteriormente, o Tribunal de Contas faz a emissão desse parecer. A emissão do parecer, de que trata o caput, dar-se-á no prazo de 60 dias, contado da data em que o Tribunal de Contas receber da Assembleia as respectivas contas. Então, atenha-se aí a esse prazo de 60 dias. Prazos são sempre muito cobrados em prova. Artigo 46. Os atos que importarem em dano ao erário, ocasionados por ação ou omissão dos administradores, ou por agentes subordinados a estes, serão objetos de impugnação para constituírem tomadas de conta especial. Então temos aí a figura da tomada de contas especial, e ela vai ocorrer em atos que importarem dano ao erário, ou seja, um gasto público que foi feito de forma inadequada. Esses atos, sejam eles ocasionados por ação ou omissão dos administradores ou agentes. Artigo 47. O Tribunal de Contas apreciará para fins de registro os atos de... Temos aí admissão de pessoal a qualquer título na administração direta ou indireta, incluídas fundações e mantidas pelo poder público, excetuadas nomeações para os cargos de provimento em comissão. Então, não faz sentido o Tribunal de Contas analisar essas nomeações para o cargo de comissão, justamente porque essas nomeações são feitas aí, com um caráter pessoal. A pessoa vai nomear uma determinada pessoa porque essa determinada pessoa tem ali uma proximidade com aquela pessoa, além de normalmente ter também a capacidade técnica para estar ali naquele posto. 2. Concessão de aposentadorias, reformas e pensões ressalvadas, tomem cuidado sempre com as exceções, as melhorias posteriores que não alterem o fundamento legal do ato concessório. Então, o Tribunal de Contas vai analisar a concessão de aposentadorias, reformas e pensões, se isso realmente foi feito da forma que deveria. No entanto, não vai analisar as melhorias posteriores que não alterarem o fundamento legal do ato concessório. Então, se houver uma atualização daquele valor feito de forma automática, por exemplo, o Tribunal de Contas não faria a apreciação dessa questão. Artigo 60. Qualquer cidadão, partido político, associação ou sindicato é parte legítima para denunciar irregularidades ou ilegalidades perante o Tribunal de Contas contra agentes, órgãos ou entidades da administração pública direta e indireta, incluídas as fundações e sociedades instituídas e ou mantidas pelos poderes públicos do Estado ou dos municípios. Então, cabe a todas essas autoridades, essas personalidades, a denúncia de irregularidades junto ao Tribunal de Contas, justamente para que esse papel do TCE de fiscalização possa ser feito de uma forma mais ampla, contando aí com a participação dessas personalidades. Agora a gente já vai pular aqui para a parte do regimento interno. Vou passar pelos principais tópicos. Vários dos tópicos do regimento interno são cópia da lei orgânica, então não vou passar aí com tanta densidade pelo regimento interno. Artigo 9º. Compete às câmaras apreciar, para fins de registro, legalidade das admissões de pessoal a qualquer título, exceto nomeações para cargo em comissão e concessões de aposentadoria, transferência, reforma e pensão,
bem como das respectivas revisões quando alterada a fundamentação legal do ato concessor. Ou seja, aqui a gente tem praticamente a cópia do que a gente viu anteriormente. Isso vai ser um trabalho das câmaras, justamente para facilitar, para não ficar sobre o guarda-chuva aí do Tribunal Pleno. Então, há essa divisão, aí, essa diluição, para que as câmaras façam a análise dessa temática. Compete ainda às câmaras apreciar a regularidade dos concursos públicos e processos seletivos públicos. Destacaria esse tópico aqui. Isso aí é uma competência das câmaras. Temos ainda sustar se não atendida à execução de ato impugnado. É algo também que é bastante cobrado. Atenção para o termo ato e não contrato. 4. Emitir parecer prévio sobre contas anuais que os prefeitos devem submeter às câmaras municipais. Esse tópico aqui é importante, porque cabe ao Tribunal Pleno emitir parecer prévio sobre as contas que os governadores devem submeter ao Legislativo, ao passo que cabe às câmaras emitir parecer sobre as contas que os prefeitos. Então, a nível estadual, essa temática caberia ao Tribunal Pleno. A nível municipal, isso caberia às câmaras. Seguindo aqui, artigo 19, a Corregedoria Geral do Tribunal de Contas é órgão de fiscalização e disciplina, sendo o cargo de corregedor geral privativo de conselheiro. Então, temos aí uma elucidação que a Corregedoria Geral é esse órgão aí de fiscalização, de verificar se o andamento do Tribunal de Contas, melhor dizendo, está sendo feito da forma adequada. E cabe ainda pontuar que esse cargo de corregedor geral é privativo de conselheiro, ou seja, precisa ser conselheiro do TCE antes de ser corregedor do próprio órgão. A ouvidoria é órgão por meio da qual são recebidas as demandas da sociedade, sendo um canal de comunicação entre esta e o Tribunal de Contas. Também aí já mencionei esse papel da ouvidoria. Cabe pontuar que a função de ouvidor é privativa de conselheiro. Artigo 42. O Tribunal Pleno e as câmaras reunir-se-ão ordinariamente uma vez por semana. Então, tem essa dinâmica, trouxe para vocês gravarem esse raciocínio. Artigo 62. Além das sessões ordinárias, o tribunal poderá realizar sessões extraordinárias, especiais e ainda administrativas, convocadas pelo presidente ou por iniciativa da maioria dos conselheiros. Então, importante destacar aí as possibilidades de sessões dentro do Tribunal de Contas. Temos as ordinárias, aquelas que acontecem de forma rotineira. Temos ainda as extraordinárias, aquelas que acontecem, como o próprio nome diz, de forma extraordinária. Especiais, aquelas, dentre outros motivos, que ocorrem para eleição dos cargos diretivos. E ainda as sessões administrativas, como o próprio nome diz, questões internas do órgão. A gente vai ter aqui um aprofundamento desse comentário que eu fiz, que as sessões extraordinárias serão convocadas com antecedência de 24 horas, declarada sua finalidade. Importante declarar o porquê do acontecimento, da marcação dessa sessão extraordinária. Artigo 64. As sessões especiais serão convocadas para... Então, temos 4 motivos, 4 possibilidades para a existência dessas sessões especiais. Eleição e posse do presidente, vice, segundo vice, corregedor-geral, ouvidor e presidente das câmaras. Emissão do parecer prévio sobre as contas do governador do estado. Destacaria esse ponto aqui. 3. Posse de conselheiro, conselheiro substituto e procurador do Ministério Público. Outras solenidades, a critério do Tribunal Pleno. Então, são essas 4 as possibilidades. Temos ainda o artigo 65. As sessões administrativas serão públicas
realizadas exclusivamente para exame de matéria de interesse interno do tribunal. Então, as sessões administrativas têm aí esse caráter público e elas são realizadas exclusivamente, grifem aí esse termo, para exame de matéria de interesse interno do tribunal. Eu trouxe aqui os principais pontos dessas legislações, né? Lei orgânica e regimento. Como eu disse, tenho um material com questões inéditas no padrão do Sebrasp. Então, se você quer treinar nessa reta final para esse concurso, o link está na descrição do vídeo. Basta você acessar o link, preencher seus dados, você já vai ter acesso ao material. Qualquer coisa, qualquer dúvida, deixe aí nos comentários. Lembre-se de se inscrever nesse canal, curtir o vídeo e também o compartilhar. Muito obrigado e até uma próxima.